ouvir a palavra de Deus, eu quero convidar aqui a minha namorada que vai estar pregando nessa noite. Oh, glória, que maravilha. Vai estar, a pastora Deise vai estar pregando a palavra para os nossos corações aqui. Eu queria que você atentasse para o que Deus tem para você. Não deixasse que ninguém nada atrapalhasse de Deus falar contigo. Aprenda uma coisa: durante o culto você está falando com Deus, você está mandando louvor, adoração, está conversando com Ele. Durante a pregação, Deus fala conosco. Durante o culto, nós. E durante a pregação, Deus. Então, se Deus fala, nós temos por obrigação de atentar e aprender e entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Quero convidar aqui o diácono Francisco para estar orando pela pastora Deise. Você recebe Deus com as palmas de vitória. Amém, irmãos? Cumprimentamos mais uma vez com o Pai do Senhor. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Fazer a leitura a partir do verso 1. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Pode se assentar. Queria pedir só um pouquinho de retorno. Estou com a garganta um pouco inflamada. Estou até tomando uns remédios ali para ver se melhora. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje à tarde. Quando a gente descobriu que nós esqueceu de agendar o pregador para hoje. E ali eu preparei essa palavra. Eu creio que Deus falará aos nossos corações. Amém? E olhando para esse texto bíblico, um texto muito conhecido, o Senhor falava muito ao meu coração hoje quando eu estava estudando sobre as 10 virgens, né? É uma mensagem de alerta para as nossas vidas. Sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos da igreja na terra. E muito se fala sobre a primeira vinda de Jesus.
mas pouco se fala sobre a segunda vinda de Jesus. Porque a primeira vinda de Jesus é mensagens tão lindas, né? É curas, é milagre, é que Jesus transforma água em vinho, é um Jesus que levanta aquele que está morto, é um Jesus que faz tantos milagres, é tão lindo, e é mensagens que são pregadas diariamente em quase todos os cultos. Nós ouvimos alguém falar sobre a primeira vinda de Jesus. Só que a gente vê que é raro alguém falar sobre a segunda vinda de Jesus, porque já a segunda vinda não é tão legal para quem está despreparado, não é tão bom para quem não quer uma preparação, não é tão bom, não é uma mensagem tão legal para quem não quer santificação, para quem não quer se chegar mais perto do Senhor. Mas hoje, lendo esse texto, o Senhor falava muito ao meu coração. A Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, vai começar falando, os discípulos perguntando para Jesus e dizendo: Senhor, quando que se dará todas essas coisas? Como nós saberemos que já está perto o fim? E aí Jesus ele começa a falar algumas coisas que nos chamam a atenção. Versículos a quais a gente vê que hoje já tem se cumprido nos dias que nós estamos vivendo. No capítulo 24, a partir do versículo 4, Jesus fala assim: olha, cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenham medo, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muito. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando Jesus ele começa a falar essas coisas para os seus discípulos, e nós hoje lendo essas coisas, nós vemos que são revelações que estão acontecendo. Se nós olhamos para a Bíblia Sagrada e olhamos para os dias atuais, nós já vemos nações contra nações. Hoje nós já conseguimos ver os filhos contra os pais. Nós conseguimos ver muitos falsos profetas, e não é pouco, que tem enganado a muitos. A gente vê hoje, principalmente nas redes sociais, todo dia que a gente abre o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, a gente consegue ver pessoas enganando várias outras pessoas. E infelizmente a gente encontra milhares de seguidores para serem enganados. Mesmo com um alerta na Bíblia Sagrada, nós ainda conseguimos ver pessoas sendo enganadas facilmente, com pessoas dizendo coisas erradas, pregando coisas que não são bíblicas, e assim ainda a gente vê muito crente caminhando cegamente sobre isso. A Bíblia diz também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso também é algo nítido. Vemos hoje que cada dia que passa o pecado aumenta, a iniquidade aumenta, e nós vemos que o amor tem se esfriado. O amor a cada dia ele tem diminuído no coração das pessoas. Nós vemos hoje um pai matar o filho a sangue frio, e a gente até pergunta como que um pai pode fazer isso, mas a Bíblia diz que quando a iniquidade aumenta, o amor se esfria. Então nós vamos ver que o amor a cada dia que passa ele não consegue ser cultivado. É como se cada dia, ao invés de nós conseguir se abraçar mais, amar mais nós se odiamos, mais nós se afastamos um do outro. E por que isso, pastora? Por causa do pecado, por causa da iniquidade. A gente tem um medo de amar, a gente tem um medo de se entregar a alguém, de confiar em alguém. Tudo isso por causa da maldade. Mas são coisas que Jesus ele já vem alertando a sua igreja. Aí ele fala assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele fala que terá perseguições. Aqui no nosso Brasil ainda, nós não somos perseguidos por causa do Evangelho, mas nós vemos em outros países já isso cumprido. Nós vemos países em que eles não deixam a Bíblia ser lida pelas pessoas. A gente vê a história de outros países onde as pessoas têm uma página só da Bíblia, aonde elas cavam buracos, escondem essa página, e quando tem oportunidades elas escavam, lê aquela palavra, depois esconde de novo, porque elas não têm liberdade de carregar uma Bíblia como nós carregamos, como nós temos livrarias evangélicas, onde a hora que você quiser você pode comprar uma Bíblia. Então nós vemos que dia após dia esses sinais eles têm acontecido. Jesus está voltando, só que é uma mensagem que pouco a gente
Bíblia fala algo muito interessante, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e vai dizendo também que os falsos profetas viriam e enganariam a muitos. Mas vemos que hoje, irmãos, cada dia que passa, a igreja do Senhor, ela vem inchando e muitas das vezes não tem crescido. Por quê? Por causa disso, a gente prega o evangelho, mas às vezes não conseguimos viver esse evangelho, não conseguimos praticar esse evangelho. Às vezes falamos muito, Jesus está voltando, gente, mas às vezes nós não aplicamos em nós para estar preparado, para buscar essa preparação. A cada dia que passa, nós vemos que o pecado se multiplica e infelizmente ele vem nos alcançando com tanta força que não é à toa que a gente vê uma hora ou outra um caindo aqui, um caindo ali, um abrindo mão dali, um ali fazendo uma coisa errada, tentando se sair, outros desviando. Cada dia que passa a gente vê coisas que trazem escândalos, como a Bíblia também está falando. Só que diante disso eu vejo que Jesus, ele sempre separa os remanescentes, ele sempre separa aqueles que querem compromisso com a sua obra, e é para esses que cada dia ele tem alertado, ele tem chamado para uma vida de santificação, para uma vida de santidade, para caminhar lado a lado com ele. E no capítulo 24 ainda, no versículo 45, nós vamos aprender algo. Jesus, no início do 25, ele fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Por que ele fala então? Porque lá atrás, no 45, no 24, ele está dizendo assim o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos demais servos a sua casa para dar alimento no tempo devido? Olha só a pergunta. Aí o último versículo ele fala assim: olha, o Senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, numa hora que ninguém sabe, e punirá severamente, e lhe dará lugar com hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Lá atrás, ele está falando assim: olha, quem é esse servo fiel e prudente? A quem o Senhor pediu para ele se preparar, falou para ele: eu vou viajar, mas quando eu voltar eu quero tudo preparado. Então no capítulo 25 ele começa dizendo: então o reino do céu será semelhante. Ele está mais ou menos continuando o que ele está falando no 45. Ele está falando sobre alguém fiel, sobre alguém prudente. Ele está dando um exemplo de como será a sua volta com aqueles que ele disse para estar preparado, mas quando ele voltar, não se prepararam, não se preocuparam com a sua volta. Então no 25, quando ele inicia esse capítulo dizendo: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Essa parábola a qual Jesus ele começa a contar para nós, esse texto ele traz uma revelação com um alerta muito grande para a sua igreja. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Naquele tempo, quando se ia ter um casamento, era necessário que escolhessem 10 mulheres, 10 meninas virgens, para que elas fossem como se fosse uma dama de honra. Elas necessitavam estar totalmente arrumadas, preparadas, com as suas lamparinas acesas, para que quando o noivo chegasse, elas fossem acompanhando a noiva e o noivo e entrassem para o casamento. Só que nesse início nós vamos ver que a Bíblia diz que 10 virgens saíram a encontrar-se com o noivo. Trazendo para hoje, nós vemos que é uma igreja preparada, que está caminhando ao encontro do noivo. E aí ele fala assim: olha, 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quando ele fala sobre tomar lamparina, ele está dizendo que nós, todos nós, temos algo em nossas mãos. Temos uma luz, temos algo que fará nos a chegar a esse caminho, que nos fará chegar até esse noivo. É interessante, irmãos, que Jesus fala assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Uma coisa também linda nesse primeiro versículo é que fala assim: saíram a encontrar-se com o noivo. Uma certeza que elas iriam encontrar-se com o noivo. A igreja do Senhor, ela precisa ter certeza da sua salvação. Você não pode vir para a igreja, estar na igreja e não ter certeza de que vai para o céu. Eu já conheço crentes que falam assim: pastor, eu estou na igreja, mas eu sei que eu não vou para o céu, eu sei que eu vou para o inferno. Como assim? Como que eu estou na igreja e eu sei que eu vou para o inferno? O que eu estou fazendo na igreja? Se eu tenho a oportunidade de reverter esse quadro e ser uma noiva preparada para encontrar com o noivo.
mulheres, elas tinham uma certeza: eu estou indo encontrar com o noivo. Independente do que aconteça, eu estou indo encontrar com o noivo. Independente da situação, se vai dar certo, se vai dar errado, eu vou sair caminhando a encontrar-se com o noivo. Elas tinham o foco, elas tinham um alvo. A igreja precisa aprender que ela tem que ter um alvo. Você não pode vir para a igreja simplesmente porque alguém te convidou para estar na igreja. Você não pode vir para a igreja porque você recebeu um convite hoje do pastor dizendo: hoje tem culto na família, então eu vou lá. Não, você precisa vir para cá sabendo de uma coisa: eu estou indo encontrar com o noivo. Eu tenho um foco, eu tenho algo, eu preciso desse noivo, eu preciso me encontrar com ele. Por quê? Encontrar com o noivo, porque uma pessoa que um dia se encontra com o noivo, a sua vida nunca mais é a mesma. Alguém que tem um verdadeiro encontro, ela é transformada, ela é mudada, não só fisicamente, aparentemente, mas de dentro para fora, ela tem uma transformação extrema. É por isso que todo mundo que um dia sai ao encontro do noivo, a sua vida nunca mais é a mesma, a sua vida nunca mais volta a ser como era no passado. Por isso eu já quero convidar você a ter um encontro verdadeiro com o noivo, porque se você saiu de casa hoje determinado a ter um encontro com Jesus nesse culto, eu quero dizer para você que o vício que te perseguia não perseguirá mais. Se você fumava, tu não fumará mais. Se você bebia, tu não vai beber mais. Se prostituía, não vai prostituir mais. Por quê? Porque se tu saiu de casa para encontrar com o noivo, Jesus de Nazaré está nessa casa. E aonde ele está, ele transforma, ele cura, ele trabalha, ele faz a obra completa. Só quem vai encontrar com ele levanta a mão para adorar, porque Jesus ele está na casa. Quem tem certeza para onde está indo, ele não está preocupado, ele está ficando para trás. Ele vem determinado a um dia de mudança. Pastora, mas eu vi aqui hoje, eu nem sou crente, não importa. Mas se você veio encontrar com Jesus, se prepara, porque tu sairá daqui crente. Pastora, mas eu sou uma pessoa qualquer, eu recebi um convite, eu nem sei quem ele é. Então eu estou te apresentando, ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele abre porta, ele é aquele que faz a obra completa. Saiu ao encontro do noivo, ela sabia para onde estava indo. Quem sabe para onde está indo não está preocupado com o que está acontecendo no mundo. Quem sabe para onde está indo não está preocupado com o governo, se é Lula, se é Bolsonaro. Quem sabe para onde está indo não está preocupado com a guerra, não está preocupado com tudo que está acontecendo. Quem sabe para onde está indo, o mundo está acabando, mas ele está dizendo: eu estou saindo ao encontro do noivo. Pastora, mas está tudo dando errado, mas eu estou indo de encontro com o noivo. Pastora, mas o governo está todo bagunçado, mas eu estou indo encontrar com o noivo. Pastora, as leis estão erradas, mas eu estou indo de encontro com o noivo. Pastora, mas vai ter guerra no Brasil, mas eu estou indo encontrar com o noivo. A igreja que está caminhando para Jerusalém, ela não se preocupa com o que vai acontecer, porque ela tem um manual dizendo: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Desculpa, mas eu vou falar umas verdades aqui hoje. É um bando de crente preocupado com o que está acontecendo. Ei, se tu é crente mesmo, então tu não crê na Bíblia. Eu acabei de ler: vai ter guerra, nação contra nação, reino contra reino, vai ter peste, vão morrer por causa do meu nome. Quem está preocupado não acredita nesse versículo, não. Quem está preocupado não está acreditando que Jesus falou. Mas quem é crente está dizendo: a Bíblia está cumprindo agora, a profecia está acontecendo. Eu vou dizer uma verdade aqui hoje. Ainda bem que está gravando aí. A Bíblia diz que vai ter guerra, irmão. Se tu é crente, era para tu estar dando glória, vai ter guerra. Por que você está feliz, pastora, que vai ter guerra? Feliz não, irmão, fica preocupado. Mas sabe o que é felicidade? É porque estão dizendo que crente é tudo bom. Então quando tem guerra, tu fala: olha, está escrito aqui. Olha! Pastor, eu vi lá na reportagem o filho matando o pai matando o filho. É mesmo? Peraí. O meu manual de crente novo está escrito que vai ter isso. Pastora, está tendo coronavírus, não tem cura. E haverá pestes. Está escrito no meu manual. Jesus está falando, igreja. Para de ficar preocupado com a glória. A profecia tem que cumprir. A profecia tem que cumprir. Não vai ter melhora, Diego. Não adianta
Vou ter que voltar 2 anos atrás, buscar. Gente, não vai ter guerra, não. Eu falei, mas... Ô, pastora, vai ter perseguição. Pastora, estão quebrando lá o Senado. Brasília está escrito, irmão. Você querendo ou não, a Bíblia vai se cumprir. Você estando preparado ou não, a Bíblia vai se cumprir. Agora, está vendo tudo isso acontecendo? É uma mensagem em forma de guerra, dizendo assim, ó, toma vergonha na cara e seja crente de verdade. Toma vergonha na cara e se prepara para na hora que a guerra chegar no Brasil, se explodir tudo, nós vamos para o céu. Se morrer, vamos para o céu. Se der errado, nós vamos para o céu do mesmo jeito. É tão bonito quando nós pega e fala, né? Lá não sei onde no país tem um monte de gente morrendo pelo evangelho, não. Nós temos que ser assim. Aí na hora que a morte chega para nós sermos desses, morrer pelo evangelho, aí nós queremos se esconder. Calma aí, sou crente não. É Bíblia. O Senhor falando isso comigo lá no meu quarto hoje. Saindo ao encontro do noivo. A igreja ela tem que ser assim, irmãos. Você está indo para onde, pastor? Eu estou caminhando de encontro com o noivo. Mas até guerra, eu estou indo de encontro com o noivo. Até perseguição, eu estou indo encontrar com o noivo. Pastor, mas cuidado, eu estou indo encontrar com o noivo. Se no meio do caminho ele quiser me levar, amém. Mas se no meio do caminho eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas nós não vamos deixar de pregar a verdade e nem de acreditar na palavra. A gente é de carne, a gente fica com medo, porque nós nunca vivenciamos uma guerra. A gente não esteve num país onde teve terremoto, como Deus usou a irmã Amanda, e teve uma revelação dizendo que ela teve um sono que a gente sentia tremer a terra. A Bíblia diz, nos últimos dias, eu darei visões, sonhos, revelações. A Adriana acabou de falar aqui. Só que tem um monte de gente tampando os ouvidos para isso. E eu vou dizer uma coisa, você pode orar uma madrugada inteira pedindo para Jesus não cumprir, não fazer guerra. Sua oração não vai ser ouvida, desculpa te falar isso. Porque se eu falar que Jesus vai ouvir a tua oração e fazer o Brasil o melhor país do mundo, eu estou mentindo, estou sendo hipócrita, estou pregando heresia, não vai melhorar nada. Não vai melhorar nada. Vai piorar. Se prepare para você ver um monte de crente frouxo, abandonando a Bíblia, abandonando o altar, abandonando a igreja, pegando contra. Por que, pastora? Porque está escrito. A Bíblia diz que é necessário sair daqui de dentro crente e enganar lá fora para a Bíblia se cumprir. É necessário, amados, porque está escrito. É necessário vir perto porque está escrito. É necessário ter guerra porque está escrito. E quanto mais isso acontecer, ele está dizendo, mais ainda não é o fim. Mas aquele, eu estou firmado nessa bem aqui, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, ai Jesus, crente salvo está dando glória, agora crente preocupado, meu Deus, aqui é, e eu estou todo desconcertado, estou na prostituição, estou na lascívia, estou mentindo, estou enganando, ai eu estou devendo um pago, eu sou o pior da igreja, irmão, quem está só se afundando no pecado está preocupado mesmo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Presbítero David, Jesus falou assim, serão atormentados e morrerão por causa do meu nome. Aí quando a tormenta chegar na minha vida, eu quero orar. Jesus, eu estou sendo tormentada. Aí ele vai dizer, mas eu te falei, mulher, lá no culto, dia 9, lembra que eu falei lá? Serão hoje 8, né? Dia 8 eu te falei, serão atormentados e morrerão por causa do meu nome. Meu Deus, a pastora Deis morreu, gente. E agora? Foi por causa do nome de Jesus? Se estiver preparada, foi para o céu. Se não tiver, vai para o inferno, porque também está escrito aqui. Quem está preparado vai para o céu, quem não está lá para o inferno. Ele deu a receita, ele deu o mapa, o GPS. Está caminhando errado quem quer, está indo para o lugar errado quem quer. Mas aquele que está perseverando vai ser salvo. Meu Deus. Aí a Bíblia diz, então saíram ao encontro do noivo com suas lamparinas na mão. 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. A Bíblia diz que
5 virgens. 5 virgens eram loucas e 5 virgens eram prudentes. Isso aqui é tão interessante. O Senhor falava muito forte no meu coração essa palavra hoje. O maior problema da igreja é abraçar a vida cristã sem abraçar o Cristo da vida cristã. É quando nós queremos abraçar uma vida cristã sem Cristo. Ser crente sem Cristo. Viver de oba-oba, de disse-me disse. Do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Ah, pastor, eu acho que o coronavírus tinha que ter uma cura. Eu também acharia. Mas a minha Bíblia diz que as pestes vão vir. E se tivesse cura, estava todo mundo deitado no sofá, relaxado. Mas Jesus falou, eu vou mandar um negócio na terra aí, que não vai ter cura. Os médicos, melhor, pode ir no particular, doente, que vai morrer do mesmo jeitinho que o pobre vai morrer, o rico vai morrer. Pode ter o dinheiro, a mansão, o iate, pode morar em Dubai, mas se o coronavírus te pegar, tu morre igualzinho o pobre que não tinha R$1 para pagar um plano de saúde. É mesmo, foi Jesus que mandou, sabe para quê? Para nós aprender, para a igreja aprender, para o mundo aprender, que todo o poder está na mão dele, é ele que manda, que desmanda, que faz, que desfaz. Ele está dizendo assim, cadê o melhor médico da terra? Vai, tenta curar o coronavírus para me ver, tenta, não consegue, porque eu vou mandar mestres para saber que eu sou Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Abraçar a vida cristã sem Cristo é o que nós estamos vivendo em muitas vezes, em muitos dias e em muitos cultos. A gente quer fazer o culto do nosso jeito, da nossa vontade. Queremos ser crente do jeito que a gente quer, mas para ser crente tem que amar o Cristo, tem que espelhar no Cristo, tem que resplandecer o Cristo da vida cristã. Saíram enquanto do noivo 10 virgens. 10 virgens com 10 lamparinas, com 10 vasilhas, com 10 luzes, 10 roupas, era tudo igual. Não dá para discernir quem era prudente e quem era nécia. Não dá para olhar olho nu e saber aqui quem é os prudentes e quem é os nécios. O Senhor não pode olhar para mim, pastor, e dizer a pastora é imprudente. E eu não posso olhar para o Senhor e dizer que o Senhor é prudente. Porque não dá para saber. Porque no dia do arrebatamento, Jesus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Essa é a nossa verdade. Uma parte sobe, uma parte fica. Porque nem todo mundo que está na igreja é igreja. Nem todo mundo que está na igreja é crente de verdade, é servo de verdade, é noiva de Cristo. Aí a Bíblia diz que elas tomam as suas lâmpadas e vão ao encontro do noivo. Só que tardando o noivo, esse negócio tardando o noivo, nos mostra o episódio de demora, de espera. E tudo que a gente precisa esperar muito tempo cansa, Se você vai para uma fila e você vê uma quantidade de gente, você vai ficando estressado, cansado. Quando a gente não volta para casa com raiva, com as contas sem pagar, paga os juros, mas não fica na fila. Porque esperar é chato. Mas a Bíblia diz, tardando o noivo. Por que Jesus tarda? Por que ele tarda? Para provar quem é quem. Porque se tudo for na hora que você quer, na hora que você está pronto, é fácil. Sempre vai estar todo mundo preparado, mas ele falou assim, eu vou dar um tempo, eu podia ir agora, mas eu vou esperar. Para ver quem é quem vai perseverar até o fim. Quem vai conseguir ficar preparado, quem vai conseguir aguentar mais um pouquinho. Tardando o noivo, adormecendo. O problema aqui não é dormir, o problema aqui é dormir sem estar preparado. O seu problema, igreja, não é só dormir, descansar um pouquinho. O problema é quem está parado, descansado e despreparado. Quem está cansadinho e sendo um pouquinho, mas está preparado, continue, você está preparado, né? Qualquer hora acontece. Mas agora cuidado, se tu está descansado, despreocupado, com um monte de projetos, com um monte de sonhos, e Jesus está lá em último lugar da sua vida, cuidado. Porque tem muita gente dizendo assim, mas será que Jesus vai voltar? Mas alguém lá atrás dizia, será que um dia vai ter isso no Brasil? Será que um dia vai chegar isso no Brasil? E um dia o Brasil parou do nada. Você saía das ruas e você não via uma loja aberta. Você tentava chegar perto de alguém se afastava de você. Fecharam as portas das suas casas para não receber ninguém em suas casas. Uns tinham medo dos outros. Fomos obrigados a
a fechar as portas das igrejas. Quem diria isso no Brasil, né? Aconteceu. Jesus tardou e todas adormeceram. E tardando o noivo, então adormeceram mais à meia-noite. Mais à meia-noite. Isso aqui é muito profundo, irmão. Deixa eu falar algo aqui. Mais à meia-noite. Quando nós observamos Jesus tardando, às vezes cria em nós uma expectativa assim: será que ainda vem? Se eu marco uma senhora, eu faço isso muito aqui, todo mundo já fez hoje. Se eu falei, Jenny, 2 horas eu estou na tua casa, 2 horas ela vai estar preparada me esperando. Se eu marco a igreja, gente, 7 horas eu estou aqui, 7 horas vocês estarão me esperando. Mas e se eu tardar 10 minutos, alguém já vai dizer: será que ela vai vir ainda? Se eu tardar 5 minutos só dentro, você já vai dizer: será que ela ainda vem? Porque o tardar nos faz uma expectativa, ou cria em nós uma o quê? Uma desistência, um cansaço, embora seja 1 minuto ou 10 ou 1 hora. Um pouquinho do atraso faz a gente pensar: já, eu acho que não vem mais. Então o tempo de demora que Jesus está fazendo nós aqui na terra esperar, nos causa essa impressão. Por quê? Passou Pedro, Jesus não voltou na época de Pedro, na época de Paulo, de João. Jesus poderia ter voltado e eles falavam do arrebatamento lá naquela época. Aí a gente lê a Bíblia e fala: mas se até aquele tempo ele não voltou, de lá para cá 2000 anos, tu acha que vai demorar? Então, às vezes vai demorar 2000 anos. E com esse tempo a gente faz o quê? Descansa. E o lanche que você até preparou, tu fala: eu vou guardar porque eu acho que ela não vem mais. A casa que tu limpou, tu deixa sujar pensando: eu acho que ela não vem mais. Porque se eu digo que vou e demoro, vocês pensam: ela não vem mais. Imagina eu dizendo: Jenny, terça-feira eu vou na tua casa. Aí terça-feira ela prepara o almoço, prepara a casa, prepara todo mundo e tá lá: cadê a pastora? Aí ela não vem. Tá de noite, a pastora não vem. Tá quarta, a pastora não vem. Sabe o que ela vai fazer? Ela não vai me esperar mais. E tem muita gente que não espera mais Jesus. Tem muita gente descansada, não preocupado mais com nada. Já não prepara lâmpada, já não prepara veste, já não prepara louvor, já não dá adoração. E Jesus está dizendo: eu posso tardar, mas eu vou vir. Porque a Bíblia diz: aquele que há de mim virá e não tardará. Aquele que há de mim virá e não tardará. Ele virá. Mas à meia-noite ouviu-se um grito dizendo: eis o noivo, saia ao seu encontro. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. É na hora do grito que nós vamos ver quem é quem. Ah, irmão, pastora, mas será que fulano é crente? Calma, porque na hora do grito você vai ver quem é quem. Agora ninguém consegue ver, pastor Jorge, quem é quem. Por quê? Porque ainda ninguém ouviu um grito, ainda não teve um terremoto, ainda não teve uma guerra, ainda não teve um sinal bem na tua cara, ainda ninguém chegou com uma arma dizendo: tu é crente ou não é? Porque se for eu mato. Na hora do grito todo mundo se revela. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. E é esse grito que causa uma batida mais forte no nosso coração. É esse grito que vai fazer muita gente chorar. É esse grito que vai fazer muita gente querer morrer. É esse grito que vai fazer muita gente se arrepender. Porque hoje tem a oportunidade de não se arrepender. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Quem está preparado, acorda lá no rosto, escova os dentes, prepara suas vestes, sacode a poeira e diz: vamos, porque o noivo chegou. Uma igreja preparada, ela é descansada no Senhor. A família dela que esperei com paciência no Senhor. Uma igreja preparada, ela está esperando com paciência, preparada, adornada, esperando Jesus voltar. Aí à meia-noite, na hora do grito, alguém percebe, olha e fala: bora de noivo. Quem tem lâmpada sabe para onde está indo. Quem tem lâmpada clareia o caminho. Quem tem lâmpada fala: vamos, estou clareando, estou dando para tudo. Mas alguém pega a lâmpada
dá um pouquinho do teu azeite, porque a minha lâmpada está apagando. Isso aqui é muito profundo. Vida espiritual ninguém divide com ninguém. Vida espiritual ninguém divide com ninguém. Cada um tem que fazer a sua vida com Deus. Eu posso ser a mulher que mais ora nessa igreja, mas eu não sustento a tua vida espiritual. Essa igreja, pastor Jorge, pode ter o melhor culto de oração, porque está sendo o culto mais famoso do céu azul, a nossa igreja. Todo mundo aí no céu azul comendo, o maior culto, onde dá mais pessoas. Mas quem não está vindo não vai ser sustentado pela oração de quem se esforça para estar na oração. O culto de ensino da igreja não vem ninguém, mas quem está aprendendo não vai te sustentar na palavra. Vida espiritual, cada um busca a sua com Deus. E quando chegar na hora do grito, na hora que o pega para acontecer, alguém vai correr e dizer: Juninho, você toca a guitarra também, me ajuda, toca agora. Toca lá no meio da lugar agora. Você toca também, David, toca a incursão, porque agora eu vou dar lugar. Você toca também, Rodrigo, agora eu quero dar lugar no culto, vai lá. Larissa, canta. Canta, Larissa, porque eu quero ouvir o louvor agora. Na hora do grito não vai dar tempo de se preparar. Na hora do grito não dá tempo. Sabe qual é o problema? É que antes do grito, a gente fica no culto morto. Desculpa, mas eu vou falar tudo que Jesus mandou aqui hoje. Na hora do culto, a gente tem que se levantar para adorar. E eu vou ser bem direto aqui hoje. E é nessas horas, Joaquim, quando ninguém entende nada, que tu está bem aí dando glória, enquanto a Etienne está fazendo terra para cá, terra para lá, enquanto tu está rogando, é a hora que a lamparina está acendendo e o azeite está descendo para a vasilha e a reserva vai enchendo. Mas quem que vem para a igreja morto, fica sentado, não ora, não jejua, não dá glória, não dá lugar, não faz nada. Se prepare, porque na hora do grito a tua lamparina não vai ter sustentabilidade. Não estou me tremendo para entregar essa mensagem aqui, mas eu vou entregar a mensagem do céu, porque Jesus está às portas e está na hora da igreja se levantar e ser igreja de verdade. Está na hora da gente se levantar, porque na hora do grito não adianta querer ser crente. Ai, Jesus, isso é muito profundo. Dai-me do vosso azeite. Ó, David, me dá um pouquinho do teu azeite. Engraçado que esse negócio dá do teu azeite, irmãos. O tempo, hoje, eu desprezo o David. Não gosto do jeito que ele toca. Quando ele canta, eu não sou chegada do jeito que ele canta. Não gosto não. Mas na hora que o azeite está acabando, quem que eu lembro? Do David. De quem que eu vou lembrar? Da pregação da Ediene. Ô mulher, isso é tão bem, se me dá um pouquinho aí. Na hora do grito, eu vou lembrar da sua pregação também. Lembrar da pregação do pastor Jorge, presbítero Anderson. Só que aí na hora do grito, Jesus ele vai confirmar no meio do teu coração que valeu a pena todo o esforço dentro da igreja. Valeu a pena alguém dizer: tu só quer saber de igreja, a tua vida é dentro da igreja, tu é religioso demais, tu só quer ser crente. Aí esses que falam isso hoje, fulano vai pro mundo e fica com o pão gritando. Não gosto de quem grita, glória a Deus, eu grito. Ah, não gosto de quem prega gritando, vou pregar gritando até Jesus voltar. Não gosto de quem canta desafinado na igreja. Fique com os ouvidos tampados, porque eu estou cantando e vou continuar cantando. Ah, eu não gosto de quem vai assim para a igreja. É só tu olhar para o fulano. Crente que fica criticando, que fica maldizendo naquele dia. Vai ser o primeiro aí, ninguém ele criticou dizendo que dá um pouquinho pro teu azeite. Eu sempre te admirei, tu é bênção demais. Mentira. Isso aqui é profundo. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão apagando. Porque eu achava, pastor, eu era crente demais. Eu achava que eu era profeta, eu achava que eu era pastora. Mas eu estou percebendo aqui que está apagando. Porque na hora do grito, a Bíblia fala isso aqui profundo. Ele vai revelar não é quem ele é,
é quem você é. Você que é forte. Na hora do grito dele, Jesus não vai se revelar para você porque ele já se revelou a tempo. Mas ele vai mostrar quem é você na hora do grito. Na hora que tu olhar e tu ver apagando, eita, eu era tão crente. Eita, mas eu achava que eu era crente. Cuidado, porque na hora do grito tu vai ver que o tempo que tu criticava era para tu estar enchendo a lamparina. O tempo que tu criticava era para tu estar enchendo o vaso. O tempo que tu criticava era para tu estar no cabeça. Aleluia, Jesus. E oportunidade a gente tem. Eu conheço igreja que tem culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, monte. Tem lugar para encher a lamparina, irmã, em todo lugar. Mas alguém quer? Não. Eu mesmo só vou no culto de domingo. O azeite que tu busca no domingo é suficiente para dar sustância no grito. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saiam ao seu encontro. Eita, está apagando. Vou pedir para o David. Já o David disse o quê? Olha, deixa eu te explicar. Se eu dar do meu azeite para você, no final vai voltar para mim e para você. Então, para que não falte a nós e a vocês, faz o seguinte: vai comprar. Eita, glória! Sabe o que ela estava dizendo? Se vira. Mas eu não tenho dinheiro, se vira. Mas eu não trabalhei, se vira. Eu não vou dar o que eu gastei a vida inteira para me ficar de fora do céu por causa do seu desleixo, por causa do seu esfriamento, por causa do tudo que não fez lá na terra. Eu não vou te dar o meu azeite, vai comprar se tu quiser. É forte, Jesus. Não dá para dividir vida espiritual com ninguém. Elas disseram, não vou dar. Elas foram comprar. Elas foram, saíram desesperadas, bora comprar azeite. Enquanto isso, as prudentes estavam caminhando de volta com o noivo. Porque o noivo não vai dar uma pausa para a igreja. Igreja, Jesus está voltando. A gente fica... Mas a minha Bíblia diz lá em Tessalonicenses que o mesmo Senhor descerá do céu, o som do alarido, com voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nas nuvens. O mesmo Senhor descerá do céu. Que dia, pastor? Eu não sei. Eu estou esperando Ele para hoje. Alguém aqui está esperando Ele para hoje? Pastor, e se Ele não voltar hoje? Eu estou esperando Ele para amanhã. Tem alguém esperando comigo? E se Ele não voltar amanhã, pastor? Eu estou esperando Ele para terça-feira. Se Ele não me terça, eu estou esperando para quarta, para quinta. Mas uma coisa é certa: eu estou esperando aquele que há de mim virá e não tardará. Pastor, e se tu morrer nessa guerra, nesse convulco, nessa bagunça aí, eu também estou esperando que Ele fale: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. De algum jeito eu vou para o céu, você querendo ou não, eu vou para o céu. Daí não do nosso azeite não, vai comprar. Elas foram no meio do caminho, compraram. Como? Eu não sei. Pastor, então naquele dia vai dar para me comprar. Faz o teste. Mas nós vamos chegar na conclusão da mensagem. Porque é hora de buscar agora. Hora de ler Bíblia agora. Hora de você tirar um momento para vir no clube de ensino. É agora. É 1 hora de ensino, mas não tem tempo. É 1 hora de oração, mas não tem tempo. É 2 horas e 40 de culto, eu não tenho tempo. Mas aquele dia tu vai ter que ter um tempo para ir comprar azeite. Eita glória! Naquele dia tu vai ter tempo de sobra. Se tu quiser rodar o céu azul, todas as igrejas tu vai ter tempo para ir de cada uma. Pastor fulano de tal, dá um pouquinho de azeite aí, ora aqui, profetiza. Pastor fulano de tal, ora aqui. Vai ter tempo de sobra. Agora tu não quer ter tempo, mas vai ter tempo, se prepare. Vai ter muito tempo. Compraram o azeite e voltaram. Indo elas comprar o azeite, uma surpresa acontece. Jesus chega. Eita glória. Jesus chega.
noivo chega, abre a porta para aquelas 5 virgens prudentes e diz: vinde, benditas do meu Pai. Entre, está tudo preparado já, estava esperando vocês. Pode entrar, imagina a alegria entrando, carregando as suas lâmpadas brilhando, a luz resplandecendo, aleluia. Ai, a babaraia séria, a babaração, a babaraia séria, a babaraia séria. Como eu almejo esse dia, pastor Gutierrez, aonde nós seremos chamados benditos do meu Pai. Valeu a pena suportar a guerra, valeu a pena suportar a perseguição, valeu a pena me suportar. Entra, porque está tudo preparado. Escuta isso aqui. Para que elas viessem manter uma luz acesa, elas precisavam de quê? Vou pregar de novo, mas meia hora para ver se vocês entendem. Para que elas viessem ter luz acesa, elas dependiam de quê, irmãos? O que simboliza o azeite? O Espírito Santo. Pastor Jorge, a tua luz só brilha porque o Espírito Santo está na tua vida. A tua luz só brilha, Camila, porque o Espírito Santo está na tua vida. Dependência, como você falou, é isso que faz a luz brilhar. Quando a gente chega no lugar e fala: eu amo conversar com você, eu amo te ouvir. Não se encha não, porque tu está brilhando, não é você, é o Espírito Santo. Mas quando ele vai saindo, quando ele sai, quando ninguém te vê mais, ninguém te acredita mais, ninguém te olha mais, porque o que faz a igreja ser vista na terra é a presença de Deus. O que está sustentando a igreja na terra é o Espírito Santo, Deus. O que está nos sustentando de pé é o Espírito Santo. E eu vou dizer algo que forte, irmãos. A gente ainda está de pé caminhando porque o Espírito Santo está mantendo luz acesa aqui. Mas na hora que o Espírito Santo sair, a gente não prega, a gente não canta, a gente não fala, a gente não faz mais nada. A Bíblia diz que quando elas perceberam que o azeite estava apagando, elas já estavam tristes. Porque elas já estavam sentindo: parece que eu canto, nada acontece, parece que eu prego, nada acontece. Jesus te convida hoje: volte ao primeiro amor, volte a ser crente cheio do Espírito Santo, volte a brilhar na presença de Deus. Quando Jesus olhou para os discípulos, ele disse: vós sois a luz do mundo. Ele estava dizendo: vocês só é luz se tiver o Espírito Santo. Ei, lâmpada para os teus pés, luz para os meus caminhos, a tua palavra. Tu só vai conseguir andar, tu só vai conseguir andar no caminho se tiver luz, se tiver palavra, se tiver o Espírito Santo na tua vida. E aí, quando elas foram buscar, a porta se fechou. Eu vim aqui nessa noite ser profeta de Deus e dizer para a igreja, dizer para mim: se cuida, igreja. É Jesus que falou: cuidado, cuidado, porque eu estou voltando e ninguém sabe o dia e nem a hora. A porta se fechou. Jesus veio quando ninguém imaginava que ele viria. E a Bíblia diz que quando a morte chegou nos primogênitos, foi perto da meia-noite. A Bíblia diz que ele vem como ladrão da noite. Ó, por que ele fala tanto sobre noite? Ele vai vir meia-noite, mas é a meia-noite que eu não sei. Sabe quando que é a meia-noite? É quando você está bem despreocupado. É quando você pensa assim: ele não vem hoje, é nesse dia que ele vai vir. É naquele dia que tu vai botar o pé e dizer: hoje eu vou pecar, hoje eu vou fazer isso, mas amanhã eu me arrependo. É nessa hora que ele vai chegar. É nessa hora que tu vai ouvir o suar da trombeta. Eu já tive revelações do suar da trombeta e eu ficando. E pensa no sonho desesperador como a Adriele teve. Só quem já teve sonho do arrebatamento e você ficou, sabe do que eu estou falando. O desespero não bate. Mas a porta se fechou. E quando a porta fechou, eles chegaram. Senhor, abre a porta. Cheguei, consegui achar o azeite. Agora eu sei até o Salmo 23 de cor. Orei 1 hora de joelho. Hoje, na hora da equipe de louvor cantou, Deus, eu saltei, eu pulei, eu tenho lugar na igreja. Eita glória. Jesus! Na hora que eu estava no culto, hoje eu profetizei. Lembra que o Senhor disse que eu era profeta? Hoje eu profetizei, Jesus.
Senhor disse que ia me usar, hoje eu fui usada. Senhor, lá no culto hoje eu dei lugar, eu orei por uma pessoa e ela aceitou Jesus. Minha lamparina está cheia. Abre a porta. Senhor, hoje teve vigília e eu fui, abre a porta. Senhor, hoje eu fui na oração, eu nunca tinha ido, mas hoje eu fui na oração. Abre a porta. Senhor, hoje eu tô teólogo, eu sei tudo. Hoje, se tu me perguntar, eu sei dizer tudo. Eu sou crente agora. Agora eu até lidero na igreja, sou líder. Abre a porta. Só que lá de dentro ele nem abre a porta. Alabaracebe, comandará, sube, comandará. Porque no juízo final, quando a porta fechar, ninguém mais abre, pastor Jorge. A Bíblia diz lá em Apocalipse, quando ela se fechar, ninguém mais abrirá. Quando Noé pregava, ninguém queria entrar na arca, mas ele dizia: entra, gente, vai chover, vocês vão morrer, vai nada. Mas quando a porta fechou, todo mundo percebeu, quando a água deu na canela, todo mundo era crente. Agora eu vou pra arca, abre a porta, Noé, abre a porta, Noé. E Noé disse: não fui eu que fechei, a porta que fechou foi ele, e a porta dele abre só, fecha só ele abre. Agora abre a porta, Senhor. Ele disse lá de dentro: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Eu nem sei quem é você. Que duro é ouvir isso de Jesus. O Jesus que eu prego, o Jesus que eu amo, o Jesus que eu dei a minha vida por ele, o Jesus que quando eu nasci, eu decidi servir ele, nunca botei o pé no mundo. Aí no dia do arrebatamento ele olhar para mim e dizer: Deise, quem? Deise, pastora? Tinha 100 membros, ganhava água, não sei quem é você. Jesus, a Deise, não sei quem é você. Pergunta aí, tem alguém dentro que me conhece? Eles te conhecem, mas eu não te conheço. Mas Jesus, eu te conheço, apartai-vos de mim. Eu não vou abrir mais a porta. Sabe por que ninguém dá valor nos crentes hoje? Porque nós ainda estamos na terra. Sabe por que ninguém valoriza a profeta da casa? Porque nós ainda estamos na terra. Sabe por que a gente mete a língua nos crentes, nos pastores? Porque a gente ainda está na terra. Mas tudo vai ser para você, fofoqueiro, linguarudo, que não acredita em Deus, que não acredita nos crentes. Quando alguém abrir a porta e dizer assim: eu não te conheço, eu só conheço os crentes. Agora vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o novo fim. Aqui nós concluímos essa mensagem. Ser crente, irmãos, é difícil. A gente fala assim: não, ser crente é fácil. Ser crente, eu começo a ver que é tão difícil quando eu olho só para Jesus sendo crente. Jesus descendo na terra, sendo filho de Deus e mostrando o evangelho onde ele mesmo morre por nós. Por aí já começa. A gente fala: não, ser crente é fácil, é nada, é difícil. Fica mais difícil quando ele sobe e fala assim: gente, pega uma cruz, negue-se a si mesmo e me siga, tá bom? Tá bom, Jesus. Aí um morre de cabeça para baixo, crucificado. Um já é decapitado. Um já arranca a cabeça também. Aí começa um monte de morte terrível. E eles eram crentes. A gente prega, a gente dá glória nessa mensagem, né? Quando Tiago foi decapitado. Quando João Batista perde a cabeça. Quando Estevão morre apedrejado, a gente prega isso, falando em língua, pulando, porque as pedras não foram em você. Porque a espada não foi no teu pescoço. Aí a gente prega o evangelho olhando: é legal ser crente, é difícil. É para quem tem coragem de negar a si mesmo. É para quem tem coragem de dizer não para o pecado. A Bíblia diz que o pecado está. Tu abre se você quiser. E quantas portas nós temos abrido? E quantos sim nós temos dito para o pecado? O Senhor está nos convidando hoje
a tomar uma posição e começar a pensar: Jesus está voltando, eu preciso ser mais crente. Eu quero morar lá na Jerusalém